Olá, eu sou o Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CNN Mundo. Os candidatos a vice-presidente dos Estados Unidos se enfrentaram em um debate que deixou mais claras as diferenças entre as visões dos democratas e republicanos sobre os problemas do país. Joe Biden ampliou nos últimos dias a vantagem sobre Donald Trump. O presidente ainda tenta buscar uma narrativa positiva sobre a sua contaminação pela Covid-19. No CNN Mundo de hoje, eu converso com Maurício Moura, especialista em pesquisas de intenção de voto e pesquisador da Universidade George Washington, nos Estados Unidos. Nós temos a sorte de ter o Maurício esses dias aqui no Brasil. Ele que está fazendo um trabalho aqui, mas volta em breve para Washington. Maurício, seja muito bem-vindo ao CNN Mundo. Obrigado, Lorival, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, a CNN fez uma pesquisa logo depois do debate entre os candidatos a vice, Kamala Harris e Mike Pence, e deu uma ampla vantagem para a Kamala Harris, 59-38. Me surpreendeu um pouco porque eu achei o Mike Pence bastante firme, a pauta não era favorável para ele, muitos problemas no governo Trump e em algumas vezes ele conseguiu colocar a Kamala Harris até na defensiva. O que você achou do debate? Bom, primeiro eu queria comentar um pouco da pesquisa, né? Lembrando que tradicionalmente as maiores audiências dos debates nos Estados Unidos são nas regiões metropolitanas e nos subúrbios. E lembrando que o eleitorado do Trump, onde o Trump lidera nas pesquisas, é o eleitorado mais das cidades pequenas, inclusive algumas consideradas cidades rurais. Então a gente tem um viés aqui natural, porque a maior audiência vem de locais onde os democratas têm mais presença. Dito isso, eu concordo com o teu comentário, porque a gente teve bons momentos da Kamala Harris. Acho que o melhor momento foi o fato do debate ter começado com o tema da Covid, onde é um tema de uma zona de desconforto da chapa Trump-Pence, e ela começou com esse tema, ela fez uma afirmação logo de cara muito forte, né, falando que eles tinham falhado de maneira muito grande, né, no combate à Covid, mas também ela teve momentos onde o Pence conseguiu ser mais enfático. Vou dar um exemplo, na pergunta sobre a Suprema Corte. Ele repetiu a pergunta que o Trump tinha feito para o Biden, para a senadora, se eles vão aumentar ou não o número de juízes da Suprema Corte, e ela foi incapaz de responder o sim ou não, e a não resposta, na verdade, é uma resposta. E ali ele acho que foi o ponto alto do debate. Mas dito isso, eu acho que o Pence tem uma tarefa muito árdua, que é defender o legado do governo Trump num momento de crise econômica e pandemia, e eu acho que ele fez isso de uma maneira bastante assertiva. Então, eu vejo momentos positivos para a democrata e para o republicano. Por outro lado, o Pence não apresentou um plano claro de recuperação econômica dos Estados Unidos, né? Assim como, aparentemente, a chapa Biden-Harris não tem um plano claro de combate à Covid. Essa é a sua sensação também? Não, exatamente, até porque quando a gente vai espremer, né, o plano democrata sobre o que fazer, será que eles vão fazer lockdown? Será que eles vão voltar com medidas de distanciamento mais duras? Não tem respostas muito diretas para isso, né? Por outro lado, né, é bom ressaltar que o Biden só está na posição que está por causa da pandemia. O Trump, antes da pandemia, ele tinha dados econômicos que o favoreciam muito para a campanha eleitoral. Então, essa disputa hoje ela só existe em função da pandemia. Do outro lado, eu concordo com você, né? O desemprego aumentou muito, muitos negócios fecharam, a economia americana é muito baseada em pequenos e médios negócios que foram os que mais sofreram na pandemia, e existe um receio muito grande do que vai ser depois, né? E ambas as campanhas não conseguem endereçar isso de uma maneira que dê tranquilidade ao americano que está fora da polarização democrata-republicana. Em meio a tudo isso, o presidente Trump havia abandonado as negociações para um novo pacote de estímulo, mas está procurando retomar essas negociações. Bom, no meio de tudo isso também, o presidente Trump contraiu a Covid, foi hospitalizado e depois gravou um vídeo, depois que saiu esse vídeo no dia do debate, na quarta-feira, dizendo que foi uma bênção ter tido a Covid, porque descobriu o Regeneron. Aliás, ele tem ações do Regeneron, tem ligações com o CEO do Regeneron. Enfim, fez um discurso prometendo distribuir esse remédio para os americanos e com isso salvar a vida e resolver o problema.
De fato, um grande desafio para o presidente Trump reverter o impacto que a doença dele teve sobre a confiança dos americanos, Maurício. Eu acho que o que é recorrente agora é que todos os dados que têm saído pós a internação do Trump são desfavoráveis à campanha do Trump, seja no âmbito nacional ou seja no âmbito local. Eu acho que essa contaminação foi péssima para ele do ponto de vista eleitoral, porque primeiro acabou com as falas e a narrativa dele de que já se podia voltar à vida normal, né? E o Trump estimulou isso de todas as maneiras possíveis, desde pedir volta às aulas, desde dizer que o futebol americano tinha que voltar, desde dizer que os governadores tinham que abrir a economia. Então isso quebrou a narrativa dele. Mas tem dois outros efeitos que são importantes a gente mencionar aqui. O primeiro, muitos trabalhadores próximos dele, assessores dele, foram contaminados também, né? Inclusive, especula-se que teve um evento, foi o evento que ele apresentou a candidata à Suprema Corte, que contaminou vários assessores. Ou seja, ficou a sensação de que ele não conseguiu nem proteger os próprios assessores da Casa Branca. E por último, que você mencionou aí o tratamento que ele teve, fica a sensação para os americanos, principalmente para os americanos de renda mais baixa, que se eu tiver Covid, eu não vou ter acesso ao tratamento que o presidente teve. Então, essa combinação foi muito ruim para ele. Tanto é que o desafio da campanha dele daqui em diante é tentar minimizar ou anestesiar a narrativa do Covid, que eu acho muito difícil, e tentar mostrar como ele sendo o cara da recuperação, né? Ele sempre disse que os Estados Unidos ia ter uma recuperação econômica pujante depois da pandemia e que agora ele é o cara que pegou a doença, se recuperou rápido e já mostrando vitalidade na campanha. Enfim, essa é a narrativa que eles agora estão tentando costurar. A vacina não veio, ele reclamou nesse vídeo que existe um jogo político, ele queria a vacina antes das eleições, ele disse isso explicitamente e disse, você vai ver que a vacina vai sair depois das eleições. Bom, a última pesquisa nacional da CNN dá Biden com 57 e Trump com 41. A equipe que você lidera, tem feito pesquisas semanais nos estados. O que elas indicam, afinal de contas, são os estados que contam no colégio eleitoral? Bom, a gente fez, exatamente, a gente está buscando os estados que realmente eu acho que vão decidir a eleição. Vou dar exemplos dele: Flórida, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia. São estados que a gente está... Arizona. Eu queria falar duas coisas importantes. A diferença do Biden para o Trump agora torna inviável uma vitória do Trump no voto popular. Então a gente pode dizer que, a não ser que aconteça um evento catastrófico, o Biden vai ganhar o voto popular. Aliás, os democratas vêm ganhando o voto popular desde 92, só perderam em 2004 do Bush com o Kerry. Então isso já está praticamente consumado. Inclusive, quando você compara os números de Hillary e Trump em 2016 na mesma época com Biden e Trump, a diferença do Biden é muito maior. Por outro lado, os estados-chaves, e aí eu quero já fazer um call aqui, eu acho que Michigan e Wisconsin vai para o Biden, diferente de 2016, onde o Trump ganhou da Hillary, mas a gente tem muita dúvida do que vai acontecer na Flórida, do que vai acontecer no Arizona, do que vai acontecer em Pensilvânia e Ohio. E a maior dúvida que eu tenho, e isso torna essa eleição um pouco imprevisível, é que todas as pesquisas que eu tenho feito, o Biden lidera muito fortemente, chegando a ter 15, 20 pontos percentuais de diferença naqueles eleitores que vão votar pelo correio. E a regra de apuração dos votos pelo correio ela é estadual. Vou dar um exemplo. No Michigan, eles só podem começar a contar os votos pelo correio depois do dia da eleição. Então, pode ser que aconteça um fenômeno que acontece muito nas eleições americanas, que na largada da apuração o Trump saia na frente e conforme forem sendo computados os votos pelo correio, o Biden recupera essa vantagem. E os republicanos estão preparados para uma batalha jurídica, para contestar cada voto pelo correio. Então isso ainda gera uma incerteza muito grande sobre o resultado, Lorival. E com tudo isso, o presidente Trump e o Senado, dominado pelos republicanos, se apressando então a substituir, a nomear uma nova juíza para a Suprema Corte, porque essa eleição pode ir parar na Suprema Corte. Você sente, Maurício, você que fica baseado em Washington, que pode haver uma crise institucional nessa eleição? Esse é o meu maior temor, porque a gente tem uma memória de 2000, quando teve a eleição do George Bush Filho com o Al Gore, em que a gente teve uma briga jurídica que durou mais ou menos um mês, Lorival, em um estado só, na Flórida. E lembrando que o Gore,
ele tomou uma decisão, que inclusive foi uma decisão pessoal do Gore, de não recorrer mais. Ele podia ter recorrido, pela lei ele podia ter recorrido. Se a gente tem uma confusão jurídica em mais de um estado, com os dois lados polarizados como está agora, e o Trump inclusive verbaliza isso, que não vai aceitar o resultado de votos pelo correio que ele considera que sejam fraudados, a gente tem uma perspectiva muito ruim aí de disputa jurídica. Mas eu também quero fazer uma lembrança que para os democratas eles estão numa situação diferente de 2000. Se não tiver um presidente eleito até o meio-dia do dia 20 de janeiro de 2021, quem assume a presidência pela Constituição é a presidente da Câmara, que hoje é a democrata Nancy Pelosi. Então, os democratas têm todo o incentivo de comprar uma briga com o Trump. Eu me preocupo bastante. Essa é uma grande questão, ninguém tem a resposta em Washington de como é que as instituições vão funcionar nesse cenário de polarização, de votos pelo correio e de judicialização. Maurício Moura, especialista em pesquisas eleitorais e análise de dados, pesquisador da Universidade George Washington. Foi um grande privilégio ter você aqui conosco nos nossos estúdios em São Paulo. Obrigado, Lorival. E o CNN Mundo termina aqui. Para assistir às edições anteriores do nosso programa, vá até o canal da CNN Brasil no YouTube e clique em CNN Mundo na grade digital. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.